Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta estatística que é, olha, simplesmente poderosa, o método de Monte Carlo. Vamos descobrir juntos uma coisa bem curiosa. Como é que a aleatoriedade, sabe, aquilo que a gente normalmente associa com caos, com bagunça, pode na verdade nos levar a respostas com uma precisão de cair o queixo. Ok, então esse aqui é o nosso mapa. A gente começa com a ideia central por trás de tudo e a história secreta do método. Depois, vamos para um exemplo prático bem divertido e, por fim, a gente vê como tudo isso é aplicado no mundo real, das finanças até a física. Para começar, vamos encarar de frente o grande paradoxo aqui. Como é que algo aleatório, imprevisível, pode levar a uma resposta certinha, determinada? Parece que não faz sentido, né? Mas é aí que está toda a genialidade da coisa. E a ideia principal é essa. E é fascinante. A gente está, na essência, usando o acaso, a sorte, a aleatoriedade, para resolver problemas que têm uma única resposta correta. É como se a gente usasse a probabilidade para desvendar certezas. Agora vamos viajar um pouco no tempo para as origens desse método. E olha, a história é incrível porque ele nasceu dentro de um dos projetos mais secretos e de maior impacto do século XX. Pois é, isso aqui não foi só um exercício acadêmico, não. Foi forjado ali no calor do momento, na urgência da Segunda Guerra, por mentes brilhantes como Fermi, Ulla e von Neumann para resolver problemas gigantescos no Projeto Manhattan. E o nome foi uma sugestão bem humorada de Nicholas Metropolis, uma homenagem ao famoso cassino de Mônaco. Perfeito, né? Afinal, o acaso tem um papel central em tudo isso. Para essa ideia toda não ficar só no campo abstrato, vamos para um exemplo clássico, super divertido. Como é que dá para descobrir o valor de π simplesmente jogando dardos? Parece impossível, não é verdade? Mas esse jogo super simples é a chave para a gente entender na prática como as simulações de Monte Carlo funcionam. É uma demonstração visual muito elegante do poder que é encontrar padrões no meio da aleatoriedade. Então, a preparação do jogo é o ponto crucial. Temos um quadrado e dentro dele um círculo que se encaixa perfeitamente. A brincadeira é lançar dardos de forma totalmente aleatória em qualquer lugar dentro do quadrado. Alguns vão cair dentro do círculo, outros fora. E aqui está a sacada genial, a regra do nosso jogo. A própria geometria do alvo nos dá uma conexão direta com o valor de π. A proporção entre a área do círculo e a do quadrado é exatamente π sobre 4. Isso quer dizer que, em teoria, a mesma proporção de dardos deveria cair dentro do círculo. É claro que, em vez de ficar jogando dardos de verdade, a gente pode usar o poder de um computador. Com um programinha simples, dá para simular não centenas, mas milhões de lançamentos em segundos. O computador gera pontos aleatórios e só checa se eles caíram dentro ou fora do círculo. E o resultado? Bom, depois de rodar um número absurdo de tentativas, a proporção de acertos dentro do círculo, quando a gente multiplica por 4, se aproxima de um valor incrivelmente preciso de π. A aleatoriedade em massa acabou revelando uma constante da matemática impressionante. Isso nos traz uma pergunta bem importante. Por que jogar mais e mais vezes leva a uma resposta mais exata? A resposta para isso está num dos pilares da estatística. O segredo todo está num princípio fundamental da estatística, a lei dos grandes números. Basicamente, ela diz que quanto mais vezes a gente repete um experimento aleatório, mais a média dos nossos resultados chega perto do valor de verdade, o valor esperado. Cada dardo é uma tentativa. Com milhares deles, a aleatoriedade inicial meio que se anula e um padrão claro e preciso começa a aparecer. Vamos traduzir isso para a linguagem da matemática, mas calma, é bem simples. Na imagem, a gente vê a letra grega θ. É só pensar nela como o valor verdadeiro que a gente quer descobrir. No nosso exemplo, o valor real de π. É o nosso alvo teórico, o centro do alvo que estamos tentando acertar. Cada lançamento de dardo que a gente simula é uma amostra aleatória, o tal do x. Quando a gente tira a média de todas elas, milhares, milhões, chegamos no que os estatísticos chamam de x-barra, aquele x com um tracinho em cima. E a lei dos grandes números nos garante, quanto mais amostras, mais o nosso x-barra vai se aproximando do valor verdadeiro do θ. A nossa estimativa fica cada vez melhor. Agora que a gente entendeu a teoria por trás, vamos abrir o leque. Esse método não é só um truque matemático bacana. É uma ferramenta super poderosa usada para resolver problemas muito complexos no mundo todo. As aplicações são, gigantescas. Em finanças, usam para modelar o risco de investimentos, simulando milhares de futuros possíveis para o mercado. Na engenharia, ajuda a prever a confiabilidade de sistemas.
Na medicina, pode simular como uma doença se espalha ou a eficácia de um tratamento. Em todos esses campos, o Monte Carlo permite modelar cenários complexos, cheios de incertezas. A grande lição aqui é a seguinte: se a gente abraçar a aleatoriedade de uma forma controlada, dá para desvendar a ordem que está escondida no meio do caos. O método de Monte Carlo mostra que, às vezes, o melhor jeito de achar uma resposta precisa é explorar a incerteza com milhares de possibilidades. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se dá para encontrar a ordem no caos, que outras grandes questões a aleatoriedade pode nos ajudar a resolver?